E a palavra de Deus diz que existem seres espirituais. O que são os seres espirituais? Os anjos, os demônios. Às vezes nós ficamos acostumados apenas com o que nós assistimos na TV, até em desenhos animados, ou imagens que são fabricadas para nós. Só que muitas vezes, queridos, aquilo pode ser uma ilusão e você acha que é somente aquilo. Você acha que é somente aquilo, sendo que pode ser muito diferente. Por exemplo, o diabo, ele não aparece com aquela cara feia, com aquele chifre, não. Ele aparece bonito, agradável. E os anjos não tem aquela carinha boba, não, aquela carinha infantil, afeminada, não. São cara de soldado, de guerreiro. É diferente. E quando nós compreendemos a palavra de Deus, olha como que o inimigo tenta te cegar, para você ficar esperando o diabo, chifrudo, rabudo e com garfo, sendo que ele não vai aparecer assim, e você está esperando ele assim. E Deus quer revelar para você o sentido espiritual. Existe uma batalha que nós estamos no meio dela. Se você não se posiciona, você vira alvo dessa batalha, você vira alvo dessa guerra. Muitas vezes os anjos de Deus estão te livrando, te protegendo, e você não percebe o que está acontecendo a seu favor, que é um movimento no céu. O céu está se movimentando a seu favor, e às vezes nós não percebemos. Olha o que diz em Jó capítulo 2, versículo 1. Também em Jó 1:7 fala a mesma palavra, e diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. O texto de Jó capítulo 1 e capítulo 2 mostra duas vezes a reunião celestial. Quando Deus criou todas as coisas, Ele também criou seres espirituais para o seu louvor e para a sua glória. E Satanás é tão atrevido que Deus marcou reunião de anjo. Aqui fala filhos de Deus, era uma expressão que durante um período da escritura usava-se também essa expressão para falar de anjos, de seres espirituais, seres angelicais, também filhos de Deus. E Satanás chegou assim: também sou anjo. É mentira ou verdade? Ele é anjo? Ele é anjo, só que ele é um anjo caído. E ele foi na reunião dos anjos. De quem Deus falava? De Jó. E aí talvez nós não sabemos, mas o texto falava que era de Jó. Deus mandava anjos lá, cuida da família de Jó, do rebanho de Jó, e o diabo vinha atrevido acusando. E esse texto de Jó capítulo 1 e capítulo 2, ele abre a cortina do céu e mostra o que acontece ali em cima, acima do céu azul, acima das estrelas, há uma batalha. E você pensa que o diabo está lá no inferno. Não, ele está ali lutando contra nós, lutando para roubar as suas bênçãos. Ele é tão atrevido que sabe até onde que ele vai? Ele vai no trono de Deus. Quando ele tem o direito que alguém dá, por causa dos nossos pecados, ele é acusador, ele é mentiroso. Então há uma batalha no céu. Existe, escute, um movimento no céu. E esse movimento é por causa de nós. Quando você se posiciona, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E quando você não se posiciona, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor. O anjo está ao redor daqueles que o temem. Satanás fica ao derredor, mas diz que ele está esperando uma oportunidade para tragar. Ele ruge como leão, mas ele não é leão.
quando você não se posiciona, aí você abre essa brecha e ele vem tragar. O que nós vamos falar sobre os seres espirituais? Primeiro, que existe um exército celestial. Segundo, que existe os anjos de Deus, exército de Deus. E existem os demônios. Quando você tem essa compreensão, você vê coisas que estão acontecendo, você sabe que não é por acaso. Pode ser o homem, mas ele está sendo usado, porque o diabo não tem mão para dar um tiro, não tem mão para dar uma facada, não tem língua para falar um palavrão, mas ele usa a boca de alguém. E olha quantas pessoas, até crentes, acreditam e ouvem um espírito mentiroso, que fala mentiras bonitas para te agradar. Todo mundo fala assim: o diabo não sabe o que passa na minha cabeça. Olha, mas ele sabe o que você faz, ele sabe o que você fala, ele sabe. E Deus e nem o diabo estão preocupados só com o que passa na sua cabeça, não. O que conta são as nossas ações. E as nossas ações definem o mundo espiritual. As nossas palavras definem o mundo espiritual. Quando uma mãe libera uma palavra para os filhos, a mulher para o marido, eu tenho visto isso na minha vida, no meu ministério. Pessoas que eu tenho visitado ontem mesmo, eu tive essa experiência da pessoa falar: pastor, o senhor liberou uma palavra. Eu falei: quando? Foi lá no altar, foi no dia 31. E a pessoa recebeu aquela palavra. Quando você libera, quando há quem recebe, há um movimento no céu. E como é o exército celestial? Olha o que diz no Salmos 89, versículo 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Então no mundo espiritual, Deus não está sozinho. Tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um exército de anjos que é incontável. A Bíblia diz em Apocalipse que não tem como contar. São milhões de milhões, milhares de milhares. Incontável a milícia celestial. E aí, queridos, você imagina o movimento que tem nos céus. Esse movimento é por causa de nós. Mas aconteceu algo no exército celestial, que foi a queda de Satanás. Abra sua Bíblia em Isaías 14, versículo 12, até o versículo 15. Esse texto você pode ler ele todo. Ele vai falar também de Nabucodonosor. Depois lê Ezequiel 28, conta a mesma história com outras palavras, comparando com o rei Tiro. E algumas pessoas vão falar assim: não, esse texto não está falando do diabo, está falando de Nabucodonosor, ou então do rei Tiro. Mas aqui está se referindo a grandes líderes, que tinham uma personalidade diabólica. E Deus fala tanto para aqueles reis, como fala também contando a história, porque o mesmo diabo que fez o que fez, ele faz até hoje. Então quando você chega num lugar, e você vê orgulho, mentira, você vê traição, você vê engano, falsidade, quem está ali? É a pessoa? Não, é o diabo. Você vê isso lá em Mateus capítulo 18, quando Deus fala, aliás, Jesus fala para Pedro. Pedro acabou de confessar Jesus e falou: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus falou: foi o Espírito Santo que te revelou. Daqui a pouco Pedro fala para Jesus que ele não devia morrer. E aí Jesus olha para Pedro e fala: reda Satanás. Olha, o Pedro tinha acabado de falar pelo Espírito Santo, agora ele estava falando pelo Satanás. Muitas vezes a pessoa é assim. E Jesus olhou para Pedro e falou: arreda Satanás. Ele não estava falando com Pedro, estava falando com o diabo que estava ali soprando no ouvido de Pedro. Ah, se você conseguir perceber isso, o diabo vem na sua cabeça e fala, na primeira pessoa: eu não presto, eu não tenho jeito, eu não consigo. Você pensa que é você que está pensando, mas é ele.
Olha o que diz Isaías 14, versículo 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aquele chamado de estrela, o nome Lúcifer, significa anjo de luz. E aqui mostra o processo do orgulho. Quando ele estava lá nos céus com Deus, era um anjo, e ele era cheio de luz, de brilho, tinha poder que Deus o concedeu, mas ele queria tomar o trono e a glória de Deus. Leia com cuidado essa história em Isaías 14 e também Ezequiel capítulo 28, vai contar essa história da queda de Lúcifer, comparando com reis que eram malignos. E então aconteceu a queda de Satanás. E essa queda de Satanás, ele não foi sozinho, ele trouxe uma rebelião no céu. Olha o que diz em Apocalipse 12, versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Em Apocalipse 12 você também deve ler, narra a batalha no céu, onde diz que a serpente do jardim, aquela cobra que enganou Eva, ela se tornou um dragão, o Satanás, e ela fez uma rebelião no céu, levando a terça parte das estrelas, a terça parte dos demônios se tornaram demônios, anjos de Deus caíram. Que é isso? Uma rebelião no céu. Você imagina o céu, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de tranquilidade, um ambiente natural, leve. Mas Satanás, onde ele entra, até o céu, ele transforma em inferno. Ele fez uma rebelião no céu. Está aí outra característica do diabo, onde ele está, a rebeldia. O que é rebeldia? É quando você fala uma coisa e a pessoa não faz. A primeira vez é desobediência, a segunda vez é rebeldia. E aí a presença do diabo. O que é diabo? Satã, se opor, aquele que se opõe. Toda vez que alguém se opõe, na Bíblia usa-se a mesma palavra. Tal pessoa, Satã, fulano. Então o inimigo, ele é o opositor, e ele começou a se opor contra Deus, e tirou a terça parte dos anjos de Deus, e criou então o seu próprio exército, e foram lançados no abismo. Aí quando eu falo abismo, você imagina um buraco, só que não. Naquele tempo, eles pensavam que a terra era chata, e quando chegasse no fim, ia ter um abismo. Eles não tinham toda a compreensão, embora a própria Bíblia revela que a terra era redonda, mas na cultura, muitas pessoas achavam que tivesse um abismo, que fosse cair. Esse abismo é o espaço ao redor. E você vai ver depois do Novo Testamento, que fala que esses espíritos atuam nas regiões celestes. Quando Deus pergunta para o diabo: de onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra. Então ele fica ali com seu exército, tentando achar oportunidade. Jesus falou que se uma casa for limpa, e ela não for cheia com a presença de Deus, quando Satanás fica ali rodeando, ele vai e entra naquela pessoa e naquele lugar.
Então eu falei aqui da divisão que houve no exército celestial. Tem os anjos de Deus, tem os demônios. Só que a terça parte são demônios. 2/3 são de Deus. Qual é o maior exército? Qual é o maior exército? O de Deus. E ele vencerá. E nós fazemos parte dessa batalha. Então, quem são os anjos de Deus? Tem um versículo que você tem que ter marcado na sua Bíblia, que é Hebreus capítulo 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E aí esse texto descreve os anjos, o ministério dos anjos. Mas deixa bem claro que eles têm um serviço. Os anjos de Deus trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação, de quem tem o nome no livro da vida. O seu nome está lá. Os anjos estão guardando a sua casa, guardando a sua família. Eles estão com você. Se na terra tem 8 bilhões de seres humanos, o exército de Deus é muito mais. Ele pode mandar muitos anjos, muitos. Ele manda um exército. E eles estão trabalhando para cuidar de nós. Mas há um critério. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então, uma brincadeira que o pessoal faz, que se a pessoa ultrapassar o limite da velocidade, o anjo olha para a placa e o anjo fica no limite. Se a placa está 80, o anjo vai a 80. Se a placa está 100, o anjo vai a 100. Alguém brinca com isso. Mas tem lógica. Porque quando você teme, vou obedecer. E às vezes a pessoa deixa o anjo para trás e não teme. O anjo não vai ao redor daquele que não teme. Ele vai agir no temor. Qual o significado da palavra anjo? Isso é muito importante. É mensageiro. Os anjos são mensageiros que Deus envia à terra. Só que aí tem uma explicação muito importante. No Antigo Testamento, antes da manifestação de Cristo e antes do envio do Espírito Santo, Deus mandava muitos anjos. E toda vez que você vê no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor com letra maiúscula, não está falando de um anjo, está falando da própria presença. Que Deus apareceu para Abraão, para vários homens dele. E aí o homem olhava e falava, é um anjo. É o anjo do Senhor. Com letra maiúscula e no singular, não tem outro. É a própria presença do Senhor. Lá no Novo Testamento, quando fala do anjo da igreja, está referindo ao mensageiro da igreja, ao pastor. É um código para que quando achasse o livro do Apocalipse, não fossem perseguir o pastor. Só que hoje, nós temos os anjos de Deus, nós temos algo muito maior. Quem que fala o nosso coração? Quem traz as revelações do nosso coração? Qual é a mensagem que Deus tem para nós? É o Espírito Santo que revela. Então, se Deus quiser mandar um anjo, Paulo fala lá em Gálatas 1, nem se aparecer um anjo, vocês não acreditam não, hein? Paulo fala. Se aparecer um anjo contar outra história, não acredite. Se aparecer um anjo, ele tem que falar de acordo com a palavra. O Espírito Santo testifica. Então o anjo é mensageiro, eles eram enviados para a mensagem de Deus. E como é esse exército de Deus? Como ele é? Marca aí essa hierarquia. Tem o arcanjo sempre no singular. Tem serafins, querubins e anjos. Vamos fazer igual na escola? Vamos falar os 4 nomes? Fala para sua voz e a sua mente você decorar. Vamos lá? Arcanjo, serafins, querubins e anjos. São tipos de anjos.
Quem é o arcanjo? É Miguel. Ele tem o nome de Miguel, ele é citado muito no livro de Daniel. E ele sempre está sozinho. Ele sempre é citado como o principal, o maior. Podemos aqui chamar de general do exército de anjos, é o arcanjo. Ele sempre está ali lutando, é um soldado guerreiro, e ele defende o povo de Deus, o povo de Israel. Existe uma heresia que ensina que Miguel era Jesus. Não é. Jesus é o Verbo. O anjo é um ser criado. Jesus é Deus encarnado. Jesus não é anjo que virou homem e depois virou Deus, não. Ele sempre foi Deus. E se tornou homem. Mas ele é Deus. Então Miguel é o general do exército de anjos. E Deus enviou Miguel muitas vezes para batalhas a favor do povo de Israel, para comandar o exército. Em Apocalipse diz que ele virá com exército e lutará contra a serpente, lá Apocalipse 12, contra o dragão, nessa batalha final com os anjos de Deus. Então existe o arcanjo, é um só, que é o líder dos anjos. Depois tem os querubins. Os querubins são anjos protetores. Quando, lá em Gênesis, Adão e Eva pecaram, e Deus expulsou do jardim, Deus colocou um querubim, protegendo a entrada do jardim. Os querubins estão na Arca da Aliança. Aqueles dois anjos que tinha em cima da Arca da Aliança. E eles são descritos, e aí se você quiser ver a imagem dos querubins, embora é difícil de entender, é um mistério. Você vai ler Ezequiel 1, Ezequiel 10 e Apocalipse 4. Tem 3 capítulos na Bíblia que fala tudo sobre os querubins. E eles são anjos também protetores. Tem um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de boi e um rosto de homem. Tem todo um simbolismo sobre a sabedoria do homem, a força do boi, a visão da águia e o reino do leão, o poder do leão, representando a criação, representando a adoração também a Deus. Então, anjos protetores. O texto diz que eles são cheios de olhos, de asas, rodas, andam sobre rodas, e aí é difícil de explicar o formato deles. Qualquer desenho que fizer, e aqui cabe um detalhe, a Bíblia diz que não é para fazer imagem de anjo. Se você ganhar um anjinho, joga fora, porque aquilo não é anjo. Ninguém sabe como é um anjo. E essa visão de Ezequiel é praticamente inexplicável. Ele tenta explicar como eram os querubins. Mas o que é importante saber é que eles estão sempre na presença de Deus. Sempre ali onde Deus está. Eles estão sob o trono de Deus, sustentando o trono de Deus. E a Bíblia diz que ele se assenta em cima dos querubins. No Salmo 99, versículo 1. Ele está sentado em cima dos querubins. Então eles são anjos protetores. Depois tem os serafins, que você vai ver a única citação na Bíblia dos serafins, está em Isaías capítulo 6, mas descreve eles de uma maneira muito clara, que são anjos adoradores, que louvam. A palavra serafim significa consumir com fogo. Lá Isaías vê eles pegando a brasa do altar e queimaram a boca de Isaías. Eles estão sempre cantando, adorando sem parar, declarando a santidade de Deus. E aí Isaías fala que as asas dele tampavam o rosto, tampavam o corpo, tampava tudo, com 6 asas cada um. Os serafins nos ensinam que Deus habita na adoração, que há fogo. Quando a gente pede, Senhor, manda o teu fogo,
A gente acha bonito. Sim, eu quero o fogo de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, pensa bem. Porque o fogo de Deus, ele é consumidor. E nós somos carne. E assim Deus quer queimar em nossa vida todo pecado, toda fraqueza. Satanás muitas vezes tenta entrar na adoração, atrapalhar a adoração da igreja. A pessoa quer cantar ou quer se aparecer. Quantos cantores, se os cantores gospels do Brasil, que tem fama, estivessem verdadeiramente adorando a Deus, me perdoe, não quis sou eu para julgar, e não fosse um negócio, e aí o diabo entra e deixa de ser adoração a Deus e passa a ser ao homem, para o homem, porque a adoração traz a presença de Deus, e os anjos também vêm, anjos cantam, anjos adoram, e quando você começa a adorar, os anjos vêm. E quem são esses anjos? Aí quando fala anjos, são de maneira geral. Muitas vezes, eles são descritos na Bíblia com a aparência de homem, mas não um homem comum. Tem vários textos na Bíblia. Lá em Gênesis 18, fala que aparece 3 anjos para Abraão. Aí a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo diz que é o anjo do Senhor, letras maiúsculas, é o Deus. Aí no capítulo 19 de Gênesis, contando a mesma história, já muda. Aparecem 2 anjos com letra minúscula, homens belos, e o povo de Sodoma tenta pegar eles. Então os anjos são seres celestiais, são submissos a Jesus, guardam os servos de Deus, eles ficam vindo à terra para nos proteger, para nos guardar. Eles não têm sexo, ok? Não se casam. Não existe essa historinha de que é filho de anjo ou filho de demônio. Não, não tem. Satanás, para usar o sexo, ele tem que incorporar em alguém. E aí sim, ele atua muito nessa área. E eles não devem ser adorados. Escute bem: imagens, fotografias, quadrinhos, anjinho, você não pode ter isso. Deus abomina. Não é para ter nem de enfeite, nem de lembrança. Se for de ouro, pastor, destrói, não derrete não. A Bíblia diz que não é para derreter. O quadro, nem o prego que estava pendurando o quadro, você não pode aproveitar. Não aceite idolatria na sua vida. Então os anjos de Deus, eles trabalham. Nós aprendemos que tem então no exército de Deus, olha o grande exército de Deus, o arcanjo, que ele vê, você vê nas batalhas, Daniel no capítulo 10, tinha anjos lutando, e aí foi preciso mandar chamar o arcanjo, e quando o arcanjo veio, ele venceu. Tem os querubins, que são anjos protetores da glória de Deus, do trono de Deus, os serafins que habitam na adoração e compõem o louvor a Deus, e os anjos que trabalham como soldados cuidando de nós. Olha, queridos, eu não vou ter tempo para dar testemunho, não é o propósito hoje, mas eu já tive muitas experiências com anjos, inclusive dentro da igreja. E uma oração que eu tenho feito: Senhor, coloca um anjo. E muitas vezes aí nós vemos o contrário. Você vai entender que tem um contrário. Quem são os demônios? Você vai ver que existem situações, pessoas que há demônios. Olha o que diz sobre os demônios em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lucifer, anjo de luz. O diabo, ele não vai aparecer feio, espantoso, a menos que Deus abra os seus olhos para você ver que ele não é apenas a serpente, ele é o dragão. Aí você vai ver quem ele é. Mas ele engana o mundo. E como o mal age? Como o diabo age?
Primeiro, pela legalidade, consequências dos nossos atos. Lá em 1 Samuel conta a história de Saul, e o texto usa uma expressão complicada de entender, que fala que vinha um espírito maligno da parte do Senhor. Você vê lá em Jó, lá em Samuel, a história de Saul, que o próprio Satanás submisso a Deus, ele só podia ir se Deus deixasse. E aí deixa bem claro que na história de Saul, que Deus deixou. Por quê? Porque Saul deu legalidade, deu direito. O diabo não é dono dessa terra. Essa terra, sabe quem é dono da terra? É Deus. E Deus deu, sabe para quem? Para nós. E nós, o ser humano, emprestou para o diabo. E deu legalidade. E o mal também age com a permissão de Deus. Isso também é muito difícil de explicar. É um outro estudo. Você vê isso na Bíblia. Quando Deus quer corrigir, quando Deus tem um propósito, mas sempre Ele vai transformar no final em bem, como aconteceu com Jó. O diabo foi lá em Deus e perguntava: posso fazer? Deus falou assim: olha, pode, mas não toca na alma dele, não toca na vida dele, pode tocar nas coisas dele, mas na vida dele não. E aí quando você vê o diabo tocando em tudo que você tem, você vai louvar a Deus e falar: na minha alma ele não toca. Está tocando aqui, está tocando ali, mas aqui ele não vai tocar, se o seu coração pertence a ele. Mas às vezes Deus permite você passar pelo mal, porque nós estamos nesse mundo, porque nós somos pecadores, que nós estamos sujeitos aos males que tem na nossa sociedade. E aí Deus está permitindo, mas depois, lá no final, escute bem, Ele vai fazer a correção. No acerto de contas, quem deve paga, e quem tem para receber, recebe. Aí Deus vai fazer o acerto de contas. Se por acaso você viveu uma vida que você enfrentou o mal, Deus vai te restituir. Mas você, quando se torna um homem ou mulher cheio de autoridade, você vai perceber, e aí tem uma pergunta: onde está o diabo? Onde que ele está? Primeira resposta que a maioria das pessoas vai dar vai falar que ele está no inferno. Sinto muito te decepcionar. Último lugar que o diabo vai é no inferno. Ele quer perturbar alguém. Sabe o lugar que o diabo gosta muito de ir? Na igreja. Tentar atrapalhar o povo, perturbar, trazer discórdia, preguiça de servir a Deus, colocar desânimo. Então onde que ele está? A Bíblia diz que ele está ao derredor. Ele está rodeando a terra. Ele está no espaço, tentando achar uma oportunidade. E toda vez que um ser humano permite, ele entra. Enquanto isso, há anjos tentando cercar o diabo. É uma luta lá em cima, gente. Se os nossos olhos pudessem ver. Mas a cada vez que um ser humano autoriza, ele vai trazendo mais e mais. A Bíblia diz em Lucas 11 que ele está em lugares vazios. Ele procura lugares ermos. Alguém aqui já sentiu você entrar numa casa, num local, e você sentiu um arrepio? Já foi naquelas cidades históricas, e tem aquelas senzalas, aquelas masmorras, aqueles lugares onde muito sangue foi derramado, e você entra, você sente um arrepio? Quantos demônios tomaram aquele lugar? Lugares vazios. Em Efésios 6,12, esse é um texto que você tem que ter marcado na sua Bíblia. Efésios 6, narra tudo. Eles estão nas regiões celestiais, ficam ali, ó. Apareceu uma oportunidade, ele desce. Tem isso em Apocalipse bem claro. Quando os anjos são autorizados a vir, quando os demônios são autorizados a vir. Mas Romanos 16, versículo 20, diz o lugar do diabo na minha vida e na sua vida. Sabe aonde? Faz assim, ó. Pode fazer? Debaixo do seu pé. E diz que é Jesus que vai esmagar Satanás
debaixo do nosso pé. Só tem um lugar na vida do crente, quando você vê que o inimigo começa a agir, ele começa a achar uma brecha, ele começa a entrar, e você vê que ele está vindo, você fala: vem, mas você vai ficar debaixo do meu pé. Você enfrenta. E aí, por último, gente, olha, isso é muito difícil para mudar a mentalidade de mais de 500 anos, que todo mundo aprendeu que o diabo está no inferno. A Bíblia diz que haverá o juízo final, e depois do juízo final, aqueles que vão ser condenados e o diabo vão ser lançados no inferno. Ele está aí, ó, rodeando. No fim, ele vai ser lançado no inferno. Aquela imagem, escute o que eu estou contando para vocês, do diabo mandando no inferno e ferroando as pessoas no inferno. Aquilo é mentira, aquilo foi criado na Idade Média, quando foi feita a questão das indulgências, da Inquisição. E aí a pessoa tinha que pagar uma missa de 7º dia para sair do purgatório, senão ela ia ser jogada no inferno, e aí ela passava para o céu. E aí criou aquela imagem que o diabo mandava no inferno. Não, o diabo não manda no inferno, não. Ele vai ser jogado no inferno. A Bíblia diz em Apocalipse 1:18 que Jesus tem a chave da morte e a chave do inferno. Ele tomou. Ele foi lá e buscou. E quem manda em tudo no universo, no mundo espiritual, é Deus. O diabo nem no inferno ele manda. Ele vai ser lançado lá. E qual é a hierarquia dos demônios? Marque isso aqui agora. Primeiro, a hierarquia dos demônios. Lúcifer, o Satanás, o anjo de luz, que não é luz, é trevas. Aquele primeiro que traiu a Deus e rebelou. Depois do Novo Testamento, fala de Belzebu, um grande líder dos demônios, que pode ser entendido como o próprio Lúcifer, mas muitas vezes você vê de uma maneira diferente, que parece que é um grande líder, combatendo com o arcanjo Miguel. É um grande líder abaixo de Satanás. Em Apocalipse 9 fala de Abaddon ou Apolion, um anjo destruidor, que virá do abismo, esse abismo. E aqui você vê a 5ª trombeta, Apocalipse 9, que diz que muitos demônios que não tinham autorização de entrar na terra, quando tocar a 5ª trombeta, eles virão. Isso aqui é uma coisa muito séria que Apocalipse fala, que você vê a cada dia um aumento da loucura, dos vícios, da perturbação, pessoas possessas, vai aumentando cada dia mais, parece que cada vez mais o homem vai dando autorização, os demônios vão vindo. Em Apocalipse 9 fala bem claro isso aí. À medida que os demônios vão recebendo autorização pelos pecados do homem, eles vão vindo. E aí diz que nesse 5ª trombeta, um anjo destruidor com um exército de demônios, como gafanhotos, vai vir na terra. E aí as pessoas vão desejar morrer de tanta perseguição espiritual. Abaddon, um grande demônio. Depois fala de principado e também potestade. Existe uma diferença. O que é principado? São demônios que tomam conta de um lugar. Ele toma posse daquele lugar. Mataram alguém ali, foi cometido um crime, é um lugar onde foi feito pecado, e ele vai tomando a liberdade de tomar aquele lugar. E você vai para aquele lugar, você vê que tem demônios naquele lugar. Existem demônios que ocupam uma cidade. Por isso que tem padroeiros que são consagrados nas cidades. Demônios que tomam lugares, são principados. E o que são potestades?
Potestades são tipos de demônios. Por exemplo, no Brasil, tem uma potestade da corrupção. Você vê em lugares que tem uma potestade do vício, da prostituição, da violência, do crime. São potestades, não são demônios comuns, são demônios de um alto escalão. Os principados dominam lugares, as potestades são tipos de demônios, que a igreja tem que se consagrar e orar para libertar. Às vezes a cidade, o lugar tem uma potestade da pobreza, da enfermidade, de suicídio, que domina um lugar, é uma potestade, e a igreja tem que consagrar para tirar isso. O trabalho é no céu, por isso que nós temos que adorar a Deus. Quando começamos a adorar, Deus começa a mandar mais anjos, e Ele vai fazendo uma grande obra nessa batalha. E também diz a Bíblia que há uma legião, ou legiões. Quando Jesus expulsou o demônio daquele gadareno, mandou jogar nos porcos, eram 6.000 porcos. Olha o tamanho daquela legião, um exército, a hierarquia dos demônios: Satanás, o maioral; Beelzebu, também um dos grandes maiorais; Abaddon, um grande demônio que virá na quinta trombeta, com um exército de demônios que ainda não vieram na terra, que estão trancados. Principados dominam lugares, e aí você consagra a sua casa. Por isso é importante, onde você for, ore, levante suas mãos. Potestades são demônios com ações específicas, que perturbam pessoas, e legiões são grupos de demônios. E como vencer então o diabo? Deus nos deu uma armadura. O crente, ele é preparado, ele é protegido. Você usa a armadura, o capacete na sua cabeça, porque para você não ouvir, não ficar vendo. Sabe quando a pessoa começa a ver besteira, você vê malícia, você começa a escutar coisas que não é de Deus. Olha, escuta bem o que eu estou falando. Existe um espírito mentiroso. Até quando você está pregando a palavra, ele vai e distorce o que foi falado. Jesus que disse isso, lá em Marcos 4, que diz que o semeador foi lá e plantou a palavra, e veio o diabo e roubou. Até na hora da palavra, até no culto, a batalha. Então coloca a armadura, protege seus sentimentos. Quantas vezes vem uma seta e você deixa o diabo entrar na sua vida? Pela palavra. A Bíblia diz que pela palavra nós vencemos o diabo. Jesus na tentação, ele derrotou o diabo pela palavra. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Ele precisa só de um buraquinho, igual um rato. O rato não precisa de uma porta, ele precisa de uma greta. E a Bíblia diz em Tiago 4, 27, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que fugir do diabo? Você tem que fugir dele? Ele tem que fugir daquele e daquela que resiste. E aí a Bíblia diz que nós temos o poder, a autoridade. Jesus mandou expulsar demônios. O que é expulsar demônios? Não é só quando manifesta, não. Você expulsa antes. Ore, diga, vai num lugar, no seu bairro, onde você trabalha, levanta a mão e profetiza. Quantas vezes já fiz isso? Começa a acontecer um problema, é com o vizinho, já tive isso, e alguém fala, reclama, faz isso. Não, eu vou resolver com Deus, e levanta a mão, e aí Deus começa a agir, expulsa, manda embora. Não é para amansar demônio, fica quietinho, fica calminho, não. Jesus não mandou amansar, ele mandou expulsar. Não tem conversa. Você vence o diabo se protegendo com a armadura, com a palavra que é a espada que nos dá vitória. Não dê lugar, resista e expulse. E aí eu já estou concluindo. Anjos e demônios podem aparecer visivelmente? Sim, se Deus tiver um propósito. Então na vida do cristão, por exemplo, você pode ver anjo, mas você tem o Espírito Santo. Deus já fala com você. E Ele vai te mostrar um anjo se ele tiver um propósito.
Tem gente que vê demônio em tudo quanto é lugar, e começa a botar, e aí começa a dar lugar para o diabo. Eu vi um demônio ali, pastor. Eu vi um diabo aqui. Vai saindo, eu vou mandando embora. Porque a Bíblia diz que quando você vai vendo, você vai mandando embora. E a pessoa fica colocando demônio. Eu vi um demônio na casa da irmã fulana. E aí o crente está lá, com a boca de profeta, de autoridade, dando autorização para o diabo. Meu irmão, o crente não coloca demônio, você tira. Se você vê, manda embora em nome de Jesus. Manda embora. E ele nunca mais vai voltar. Olha, eu já tive experiências em casa, em lugares da igreja, de você ir ali e falar: Satanás, o diabo que estava aqui, parado aqui, vai sair daqui agora. Se você vê, se Deus te mostrar, você vai mandar embora. Vou terminar lendo 2 Tessalonicenses 2, 7, 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Enquanto nós estamos aqui, existe uma batalha. Existem seres espirituais. Você não vê. Deus pode te mostrar. Os anjos de Deus estão lutando a seu favor. E há demônios tentando te perturbar. Cabe a você se posicionar. De que lado você está? Quando você teme a Deus, Deus manda os seus anjos. E você recebe a autoridade de expulsar os demônios. E resiste. Só que aqui está dizendo, em Tessalonicenses 2, que essa batalha será até o último dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, escute bem, Ele trará os seus anjos. A Bíblia diz que os anjos vão levar os escolhidos até o céu. Os que estiverem mortos vão ressuscitar. Quem estiver vivo vai ser arrebatado. E anjos vão nos levar pelas mãos. E lá juntará o grande exército de Deus com o seu povo. E será então a batalha final. E nessa batalha, o Senhor vencerá. Aleluia! Quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Se posicione diante do Senhor. Peça a Deus que te revele, que te mostre. Ó Espírito Santo, faz o teu povo entender a tua palavra. Faz o teu povo entender o teu querer. Da revelação, do posicionamento. Coloca a armadura de Deus agora sobre o teu povo. Protege a mente, protege o coração e desfaça toda a obra de Satanás, porque a tua palavra diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Eu quero declarar aqui, Pai amado, todo espírito de mentira, todo espírito que vem perseguindo a família, que vem, Pai amado, perturbando a mente e o coração do teu filho e da tua filha, nós mandamos embora agora pela autoridade do nome de Jesus. Liberta, Pai, o teu povo. Liberta, Senhor, o teu povo. E manda os teus anjos neste lugar, em nome de Jesus.